Olá, meu irmão, minha irmã, como vai você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Nisto Cremos de hoje. É muito bom estarmos de volta com a temática das Escrituras Sagradas. Acima de tudo, é a Palavra de Deus, somente ela e totalmente ela. Eu gostaria de comunicar as nossas redes sociais. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, no Twitter, no Instagram, Facebook e também no YouTube. Dá um like, ative o sininho de notificações. Você é o nosso convidado a estudar juntamente conosco a Palavra de Deus que já está em minhas mãos. O tema para o estudo de hoje é o 13º estudo, a 13ª crença e também a 4ª doutrina extraída das Escrituras Sagradas. O remanescente e a missão. Antes de estudarmos esse assunto que promete muito importante para o nosso aprendizado bíblico, eu gostaria de orar, pedir a autorização e a iluminação do Espírito Santo para que entendamos a santa palavra de Deus. Se puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de estudar a Tua Palavra inspirada. Abençoe cada internauta, cada irmão, amigo, independente do seu credo, de sua religião, que está aqui para Te ouvir, para ouvir a voz da Tua Palavra, que é a verdade. Ilumina-nos para que compreendamos a Tua inspiração, pois Te agradecemos e já Te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, está pronto para essa viagem apocalíptica, para essa viagem profética? Muito bem, 13ª crença, 4ª doutrina das Escrituras Sagradas, hoje, o remanescente e sua missão. A Igreja Global se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas nos últimos dias, amigo, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo e proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento. Essa proclamação ela é simbolizada pelas 3 mensagens de Apocalipse 14, e coincide justamente com a obra do julgamento no céu e resulta em uma obra de arrependimento e reforma na terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal nesse testemunho mundial. O dragão, por exemplo, já conseguira arrastar consigo a 3ª parte dos anjos celestiais, como diz lá em Apocalipse capítulo 12. Esse dragão vermelho, se lhe for possível devorar a criança que está por nascer, terá vencido esta guerra. A mulher que diante dele se encontra está vestida de sol, como diz a Bíblia, e tem a lua debaixo de seus pés, além de uma coroa com 12 estrelas na cabeça. O menino que está trazendo a luz destina-se a reger todas as nações com um cetro de ferro. Apocalipse 12, versículo 5. O dragão, ele se lança em ataque, mas seus esforços para matar a criança são inúteis. Em vez disso, a criança é arrebatada para Deus até o céu, até o seu trono. Enraivecido, o dragão então envolve sua ira contra a mãe, a qual asas miraculosamente, maravilhosamente, protege e a conduzem para um lugar remoto, especialmente preparado por Deus. Ali, ele a sustenta durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 tempos e meio ou 1260 anos, conforme está escrito em Apocalipse 12, Apocalipse
13 também menciona essa profecia de tempo, 2 tempos e metade de tempo, e também 1260 anos ou 42 meses. Que maravilha! Vamos então nesta viagem, amigo, da profecia sobre o remanescente e sua missão. Em profecia bíblica, uma mulher pura, você conhece muito bem, representa a fiel igreja de Deus aqui na terra. Uma mulher retratada como prostituta ou adúltera representa o povo de Deus que experimentou a apostasia, ok? Então, o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, registrado neste livro, em Apocalipse 12:9, esperava devorar, né, e destruir o Messias, Jesus Cristo. Satanás, ao guerrear contra o seu arqui-inimigo Jesus, utilizou o Império Romano na época medieval, né, para poder destruir esse povo e matar Jesus Cristo, né, também na época do Império Romano. E ele até conseguiu matar Jesus, mas Jesus, conforme as Escrituras Sagradas, no terceiro dia, você conhece muito bem, ele ressuscitou dos mortos. Ele, como Deus poderoso, vencendo o diabo. Na cruz, Cristo derrotou a Satanás. E falando de sua crucifixão, Jesus disse: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o príncipe deste mundo será expulso, João 12:31. E o Apocalipse descreve o hino celestial da vitória. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Por isso festejai, ó céus, e os que nele habitais. Apocalipse 12:10 e 12. A expulsão de Satanás se restringiu justamente, e ele foi expulso, e se vocês notarem muito bem, o capítulo 12 de Apocalipse, a partir do verso 4, Jesus ele expulsa o diabo, juntamente com ele 1/3 dos anjos. Até o capítulo 9 nós vemos essa expulsão, e nós chamamos essa expulsão de uma expulsão moral, aliás, física, né, que foi a primeira expulsão de Satanás, que compreende o capítulo 12, desde o verso 4 até o verso 9 de Apocalipse. E depois, quando Jesus morreu, veio aqui à terra e morreu e esmagou a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente, no ano 31 de nossa era, lá na montanha da caveira, o monte do Calvário, o Gólgota. Então Jesus, ele quando diz está feito, ele expulsa o diabo pela segunda vez, só que essa não é uma expulsão física, porque ele já tinha sido expulso lá nos tempos da eternidade, né, com 1/3 dos anjos. Agora essa é uma expulsão moral. Já falamos sobre isso, mas eu gostaria só de relembrar, frisar essa parte importante para vocês e ao mesmo tempo frisar para que você entenda que o diabo foi expulso fisicamente, foi expulso também moralmente. Isso compreende o capítulo 12 a partir do verso 10, né, de Apocalipse, e o diabo ele acusa de dia e de noite o povo de Deus diante dos seres celestiais, mas ele foi expulso. Embora o céu tivesse motivo para regozijo, amigo, a terra foi advertida. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, né, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. Dando vazão à sua ira, Satanás começou então a perseguir a mulher, a igreja, Apocalipse 12:13, a qual, embora atravessando intensos sofrimentos, sobreviveu. Áreas da terra francamente povoadas, por exemplo, o deserto, serviram como refúgio para o fiel povo de Deus durante os 1260 dias proféticos, ou 1260 anos literais. E o interessante é que ao final dessa experiência, amigo, amiga, no deserto, o povo de Deus emergiu em resposta a sinais que indicavam a proximidade da volta de Jesus. João identificou esse grupo fiel como os restantes da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. O diabo odeia particularmente este remanescente. Sabia, amigo? Onde ocorreu essa perseguição? Como aconteceu? E qual o momento que começou a aparecer o remanescente? Vou responder essas 3
maravilhosas e importantes perguntas para a gente ter uma ideia de como foi que esse remanescente surgiu, onde surgiu, quando aconteceu e quem é o remanescente e qual é a sua missão. Bem, a resposta a essas perguntas exige uma revisão tanto das escrituras sagradas quanto da história, amigo. A perseguição da igreja cristã ocorreu inicialmente sob o governo de Roma pagã e depois a partir da apostasia gerada em suas próprias fileiras. Tal apostasia não representou qualquer surpresa. O próprio João, Paulo e Cristo já a haviam profetizado. Durante seu mais notável discurso, Cristo advertira os apóstolos quanto ao aparecimento do engano. Disse ele: "Vede que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos." Mateus 24, 4 e 24. Os seguidores de Cristo experimentariam um período de grande tribulação. Isso mesmo, mas sobreviveriam a ele. Mateus 24, 21 e 22. Impressionantes sinais marcariam na natureza o fim dessa perseguição. Os mesmos sinais determinariam a proximidade do regresso de Jesus, conforme Mateus 24, 29 e 32. De que modo então deveria operar esse sistema apóstata? A ascendência do homem do pecado, por exemplo, à medida que a igreja abandonou o seu primeiro amor, Apocalipse 2:4, perdeu sua pureza de doutrina, seus elevados padrões de conduta pessoal e o laço invisível de união provido pelo Espírito Santo. Na adoração, o formalismo assumiu o lugar da simplicidade. A popularidade e o poder pessoal passaram a determinar cada vez mais as escolhas dos líderes que assumiram mais autoridade sobre a igreja local e depois buscaram estender sua autoridade sobre as igrejas vizinhas. A administração da igreja local, sob a orientação do Espírito Santo, finalmente foi substituída pelo autoritarismo eclesiástico nas mãos de um único oficial, o bispo, a quem cada membro da igreja estava sujeito pessoalmente e pelo qual tinha acesso à salvação. Daí em diante, amigo, a liderança pensou apenas em governar a igreja em vez de servi-la, e o maior já se estava diante dele e o estrago já tinha sido feito, né? E gradualmente se desenvolveu o conceito de uma hierarquia sacerdotal que se interpôs entre o cristão como indivíduo e Senhor. À medida que a importância do indivíduo e da igreja local se deteriorava, o bispo de Roma emergiu como o poder supremo da cristandade. Com o apoio do imperador, o mais elevado dos bispos, ou Papa, veio a ser reconhecido como a cabeça visível da Igreja Universal, investido de autoridade suprema sobre todos os líderes da Igreja em todo o planeta. Esse compromisso entre paganismo e cristianismo conduziu à formação ou surgimento do homem do pecado, ao qual fala o apóstolo Paulo, e um gigantesco sistema de falsa religião mistura da verdade com erro. E a profecia de 2 Tessalonicenses capítulo 2, por exemplo, fala de não pessoa, não indivíduo, né? Mas expõe o sistema religioso responsável pela grande apostasia. Muitos dos crentes que estão dentro desse sistema, contudo, pertencem à Igreja Universal verdadeira de Deus, pois vivem de acordo com a luz que possuem. A igreja sofredora, por exemplo, com o declínio da espiritualidade, a Igreja de Roma desenvolveu um perfil mais secular, estreitando os seus laços com o governo imperial. A igreja e Estado se uniram em uma aliança não santificada. Em 533 d.C., em uma carta incorporada ao Código de Justiniano, o imperador Justiniano declara o bispo de Roma como sendo a cabeça de todas as igrejas. Ele também reconheceu a influência do Papa na eliminação dos hereges. Quando Belisário, general de Justiniano, libertou Roma em 538, o bispo de Roma se libertou do controle dos ostrogodos, cujo arianismo tivera como consequência restringir o crescimento da Igreja Católica. A partir de então, o bispo poderia exercer as prerrogativas do decreto de Justiniano, no ano 533. Ele poderia fazer crescer a autoridade da Santa Sé. Assim,
começam os 1260 anos de perseguição previstos pela profecia bíblica de Daniel 7:25, de Apocalipse 13 e também de Apocalipse 12. Você vê, Daniel 7, Apocalipse 12 e Apocalipse 13 falam do mesmo período. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses e como também, diretamente, 1260 anos. Amigo, tragicamente, a igreja, com a assistência do Estado, tentou impor seus decretos e ensinamentos a todos os cristãos. Muitos abdicaram de suas crenças por medo à perseguição, enquanto aqueles que se mantiveram fiéis aos ensinamentos da palavra de Deus sofreram severa perseguição. O mundo cristão se tornou um campo de batalha, vocês conhecem a história, e muitos foram aprisionados ou executados em nome de Deus. Durante 1260 anos de perseguição, milhões de crentes fiéis experimentaram a grande apostasia e ao mesmo tempo sofrimento, quanto muitos pagaram com sua própria vida a sua lealdade a Deus. Cada gota de sangue derramado representou uma nódoa ao nome de Deus e de Jesus Cristo. Coisa alguma causou mais dano ao cristianismo do que a implacável perseguição movida por ele. A grosseira distorção do caráter de Deus resultante dessas ações praticadas pela igreja e a doutrina do purgatório e do tormento eterno conduziram muitos à completa rejeição do cristianismo. Muito antes do surgimento da Reforma, ergueram-se dentro da própria igreja as vozes daqueles que protestavam contra a eliminação sumária dos opositores, contra suas arrogantes pretensões e contra a sua desmoralizadora corrupção. A indisposição da igreja em reformar-se deu à luz a Reforma Protestante no século XVI. Seu sucesso representou um duro golpe para o prestígio e a autoridade da Igreja de Roma. Por intermédio da Contra-Reforma, o papado se envolveu em uma sangrenta batalha contra o protestantismo, mas gradativamente foi ele perdendo a luta diante das forças que reclamavam liberdade civil e religiosa. Finalmente, 1260 anos depois de 538, a Igreja Católica Romana concebeu uma ferida mortal, E exércitos de Napoleão na Itália colocaram o Papa à mercê do governo revolucionário francês, que via na religião romana um inimigo irreconciliável da República. O governo francês ordenou a Napoleão Bonaparte que tomasse o Papa como prisioneiro. Sob suas ordens, o general Berthier entrou em Roma e proclamou o fim do governo civil do papado. Levando o Papa como prisioneiro, Berthier conduziu até a França, onde ele morreu em exílio. Os exemplos que seguem agora, que irei falar para vocês, mostram doutrinas não bíblicas que contribuíram para o surgimento do protestantismo e ainda hoje separam protestantes e católicos romanos. Exemplo, a cabeça da igreja na terra é o vigário de Cristo. Essa doutrina afirma que somente o bispo de Roma é o vigário ou representante legal de Cristo na terra e a cabeça visível da igreja. Em contraste com o conceito bíblico no tocante à liderança da igreja, esta doutrina baseou-se na suposição de que Cristo tornou Pedro a cabeça visível da igreja e que o Papa é o sucessor de Pedro. A infalibilidade da igreja e de sua cabeça. A doutrina que mais fortemente contribuiu para o prestígio e a influência da Igreja de Roma foi a de que ela é infalível. A Igreja pretende jamais haver errado e que jamais errará. Ela baseou seu ensino no seguinte raciocínio, que não encontra apoio bíblico. Uma vez que a Igreja é divina, um dos seus atributos inerentes é a infalibilidade. Ah, querido! A natureza meritória das boas obras, por exemplo, outra doutrina, o ponto de vista dominante de que prática de boas obras a pessoa pode adquirir méritos essenciais à salvação e que a fé não salva, contradiz também os ensinos do Novo Testamento, E a Igreja Católica, ela ensina que as boas obras decorrentes da graça administrada ao coração do pecador são meritórias, o que significa que elas concedem ao indivíduo o direito de reclamar a salvação.
Pelo fato de a igreja sustentar que os pecadores são justificados com base na justificação infundida em seus corações, as boas obras passaram a desempenhar papel importante na justificação da pessoa. Outra doutrina é a doutrina da penitência e as indulgências. Exemplo, penitência é o sacramento pelo qual os cristãos podem obter o perdão dos pecados cometidos após seu batismo. O perdão dos pecados é obtido por meio da absolvição pronunciada pelo sacerdote, mas antes que ele possa ser obtido, os cristãos necessitam examinar sua consciência, arrepender-se de seus pecados e tomar a decisão de nunca mais ofender a Deus. Devem então confessar seus pecados ao sacerdote e praticar a penitência, alguma tarefa designada pelo sacerdote. A outra é a autoridade final que repousa sobre a igreja. Essa doutrina, ao longo dos séculos, a igreja estabelecida adotou muitas crenças, dias santificados, por exemplo, símbolos do paganismo. Quando as vozes se erguiam contra essas abominações, a igreja de Roma assumia o direito único de interpretar as escrituras. A igreja, e não a Bíblia, tornou-se a fonte final da autoridade. A igreja argumentava que existiam duas formas de verdade divina: as escrituras sagradas e, segundo, a tradição católica, que consistia dos escritos dos pais da igreja, os decretos de concílios eclesiásticos, credos aprovados e cerimônias da igreja. Sempre que as doutrinas da igreja fossem apoiadas pela tradição, mas não pelas escrituras, prevalecia a tradição. Crentes comuns não possuíam autoridade para interpretar as doutrinas que Deus revelou nas Escrituras. E essa autoridade residia tão somente na Igreja Católica. O que eu estou falando aqui para você, amigo, que me assiste pelo Adventistas Rio ou pelo pastor Emanuel Gonçalves no YouTube, no Facebook, eu quero dizer que a Igreja Católica, os membros da Igreja Católica, os meus irmãos queridos católicos, não tem nada a ver com o que aconteceu com a história. Eu estou só simplesmente repetindo o que já está na história e não foi apagado. Tá? Então não se sinta ofendido, estamos apenas mostrando para vocês a historicidade das coisas. Nós estamos mostrando para vocês, claro, este planeta no decurso da história tem nos dito, tá? Então não se sintam ofendidos, vocês são os nossos irmãos. O que eu quero dizer é para a gente entender como a Igreja de Deus surgiu, desde o capítulo anterior do Nisto Cremos, quando eu falei na crença de número 12, né? Falei da Igreja, né? Como Deus instituiu a Igreja, que não foi sobre um ser humano, não foi sobre Petros e sim sobre a Petra, foi sobre Cristo Jesus. E estou falando como a igreja se paganizou, como a igreja se mesclou com a mentira, né? E aí parte então a história que não nos deixa em escuro a respeito de tudo isso, ok? No 14º século, John Wycliffe insistiu quanto à necessidade de reforma da igreja, não apenas na Inglaterra, como em toda a cristandade. Em um tempo em que existiam poucas cópias das Escrituras, ele providenciou a primeira tradução da Bíblia completa para o inglês. Os seus ensinamentos quanto à salvação unicamente pela fé em Jesus e das Escrituras como única regra infalível de fé e prática representam os alicerces da Reforma Protestante. Na qualidade de estrela da manhã da Reforma, ele tentou libertar a Igreja de Cristo das malhas do paganismo que a haviam mantido na ignorância. Iniciou então um movimento que haveria de libertar a mente dos indivíduos, bem como nações inteiras, das garras dos erros religiosos. Os escritos de Wycliffe calaram fundo, né, na alma de Hus, Jerônimo, Lutero e muitos outros. Lutero, por exemplo, aguerrido, impulsível, inflexível, foi provavelmente a mais poderosa personalidade da Reforma. Vocês conhecem a história? Mais que qualquer outro homem, ele conduziu as pessoas de volta às Escrituras e à grande verdade evangélica da justificação pela fé, ao mesmo tempo em que guerreou energicamente contra a salvação pelas obras. Declarando que os crentes não deveriam aceitar qualquer outra autoridade que não as Escrituras Sagradas, o Lutero fez com que os bispos, né, as pessoas, no caso, as palavras de Deus, pudessem ser fortalecidas
através da sua própria vida, porque Martinho Lutero ele entrou, né, na história sendo um próprio homem da fé, um próprio homem católico. Ele entrou com uma missão profunda, poderosa, né, na história da Reforma. Vocês conhecem muito bem a história da Reforma, da Contra-Reforma e etc. E ele foi contundente contra os sacerdotes humanos, né, contra as obras e penitências, em direção a Cristo como seu único mediador e salvador. Ele foi contra isso. Ele dizia que era impossível, por meio de obras humanas, aliviar a culpa do pecado ou evitar a punição. E somente o arrependimento diante de Deus e a fé em Cristo podem salvar os pecadores. Uma vez que é um dom concedido gratuitamente, a graça de Deus não pode ser comprada, amigo. Os seres humanos podem manter esperança, portanto, não em virtude de indulgências, e sim porque foi vertido o sangue do crucificado Salvador Jesus Cristo. Os reformadores protestantes eram quase unânimes em identificar o sistema papal como o homem do pecado, o mistério da iniquidade e a ponta pequena de Daniel 7. A entidade que deveria perseguir o verdadeiro povo de Deus durante os 1260 anos de Apocalipse 12, 14, 13. Antes da segunda vinda de Cristo, a doutrina bíblica e a Bíblia somente, como norma de fé e moral, tornou-se básica para o protestantismo. E os reformadores, vale lembrar, consideravam toda a tradição humana como estando sujeita à autoridade final e mais elevada das Escrituras Sagradas. Em matéria de fé religiosa, nenhuma autoridade, papa, concílios, pais da igreja, reis eruditos, poderia governar a consciência. Efetivamente, o mundo cristão começava a despertar de sua sonolência e, com o passar do tempo e em muitos lugares, a liberdade religiosa foi proclamada. Amém? A reforma estagnada, a reforma, por exemplo, da igreja cristã não deveria ter cessado no 16º século. Os reformadores haviam alcançado muito, mas não haviam descoberto toda a luz que a apostasia suprimira. Eles mal haviam tirado o cristianismo das trevas, mas ele ainda permanecia nas sombras. Ao mesmo tempo que haviam quebrado a mão férrea da igreja medieval de Roma, restaurado o evangelho básico e oferecido a Bíblia ao mundo, haviam falhado em redescobrir outras verdades importantes. O batismo por imersão, a imortalidade ancorada em Cristo por ocasião da ressurreição dos justos, o 7º dia como o sábado bíblico e outras verdades que eles não redescobriram, né? Achavam-se ainda essas verdades em sombras. A era pós-reforma fervilhou de atividade teológica, mas pouco progresso espiritual foi obtido. Nesse período, a liberdade foi trocada pela escravidão, princípios universais por elementos desprezíveis, verdades por dogmatismo, independência pela tradição, religião por sistemas. A reverência viva diante das Escrituras foi superada em favor de uma teoria morta quanto à inspiração. O remanescente, por exemplo, a despeito da apostasia e tribulação dos 1260 anos, alguns cristãos continuaram a refletir a pureza da Igreja Apostólica. Quando os 1260 anos de opressão findaram em 1798 d.C., constatou-se então que o dragão fracassara em erradicar inteiramente o fiel povo de Deus. Contra esse, Satanás prosseguiu dirigindo seus esforços destrutivos, disse o apóstolo João. Em Apocalipse 12, vocês conhecem o texto. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. O que é o remanescente? Ao descrever então a batalha do dragão contra a mulher e a sua descendência, João utilizou a expressão os restantes da sua semente, no verso 17. Essa expressão, amigo, significa os que sobraram, os remanescentes. João explicou, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Uma vez que Jesus guardou os mandamentos de seu Pai, eles também obedecerão aos mandamentos de Deus. João 15, verso 10.
O testemunho de Jesus, João define o testemunho de Cristo como o espírito de profecia, Apocalipse 19, verso 10. O remanescente será conduzido pelo testemunho de Jesus, manifestado pelo dom de profecia. E esse dom do Espírito deveria funcionar continuamente, amigo, amiga, ao longo da história da Igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa, pois, uma das principais características do remanescente. Então, a Bíblia ela indica que o remanescente apareceria no palco do mundo depois do período de grande perseguição, de acordo com Apocalipse 12. Os sensacionais eventos da Revolução Francesa que desembocaram no aprisionamento do Papa ao final dos 1260 anos, em 1798, e o cumprimento de 3 grandes sinais cósmicos em que a Terra, o Sol, a Lua e as estrelas testificaram da proximidade do retorno de Cristo. Então, esse cumprimento das profecias bíblicas durante a segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX resultou em um poderoso movimento interconfessional centralizado na esperança do segundo advento. Em todas as igrejas, os cristãos na eminente volta de Cristo acreditavam, eram encontrados e todos estavam em oração, trabalhando, antecipando o clímax de todas as eras. É importante lembrar dessa missão poderosa do remanescente justamente após 1798, que foi, só repetindo para vocês, o cumprimento dos 1260 anos, começando com o decreto de Justiniano em 538 depois de Cristo, se soma 1260 anos, de acordo com Daniel e Apocalipse, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses, ou 1260 dias, lembrando que em profecia um dia equivale a um ano. Então, dentro dessa perspectiva, dentro deste poderoso texto do Antigo Testamento, para a gente saber que em profecia cada dia equivale a um ano, nós chegamos à conclusão, de acordo com a história, ratificando o que diz a palavra de Deus, que os 1260 dias são 1260 anos que começaram com o decreto de Justiniano em 538 e vão até 1798 com o aprisionamento do Papa Pio VI. Então, a partir de aí, surgiria o remanescente para restaurar a palavra de Deus, para pregar sobre Daniel 8:14, pregar sobre Apocalipse capítulo 14, as 3 mensagens angélicas. Essa foi a missão do remanescente. E as profecias desse livro do Apocalipse destacam claramente essa missão, as 3 mensagens angélicas do capítulo 14, que eu já mencionei, que revelam a proclamação do remanescente, a qual deverá trazer completa e final restauração da verdade do Evangelho. Amém, igreja? Corresponde então à resposta divina aos extraordinários enganos satânicos que varrem o mundo justamente antes do retorno do Senhor Jesus a esta terra. Vamos à primeira mensagem. A primeira mensagem diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. O primeiro anjo simboliza o remanescente de Deus, conduzindo o evangelho eterno ao mundo. Esse evangelho são as mesmas boas novas do infinito amor de Deus que os antigos profetas e os apóstolos proclamaram, amigo. O remanescente não apresenta um evangelho diferente. Em vista do julgamento, eles reafirmam o evangelho eterno de que os pecadores podem ser justificados pela fé e receber a Jesus Cristo. Glória a Deus! Essa mensagem chama o mundo ao arrependimento, exorta todos a temer ou reverenciar a Deus e a dar-lhe glória ou honra. Nós fomos criados para este propósito e podemos dar honra ou glória a Deus por meio de nossas palavras e ações. Nisto
é glorificado meu Pai, disse Jesus, de que deis muito fruto, João 15:8. A mensagem da hora do juízo aponta particularmente para o tempo em que, na última fase de seu ministério sumo sacerdotal no céu, Cristo iniciou seu trabalho de julgamento, o trabalho de ser nosso sumo sacerdote. Essa mensagem também convoca a todos para a adoração do Criador. O chamado de Deus para a adoração deve ser posto em contraste com o chamado para a adoração à besta e à sua imagem, conforme está registrado em Apocalipse 13. Em breve, todos terão de tomar a decisão entre a verdadeira e a falsa adoração, amigo. Entre adorar a Deus nos termos em que Ele coloca este ato, justificação pela fé, ou adorar em nossos próprios termos, justificação pelas obras. Ao nos ordenar que adoremos aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas, Apocalipse 14:7, essa mensagem chama a atenção para o quarto mandamento. Conduz as pessoas à verdadeira adoração do Criador, uma experiência que envolve a honra de seu memorial da criação, isso mesmo, o sábado do Senhor, o dia sétimo que ele instituiu, né? Lá que afirmou entregando os 10 mandamentos que estão escritos no capítulo 20 de Êxodo. A mensagem do segundo anjo diz assim, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria de sua prostituição. Apocalipse 14:8. Desde a história antiga, a cidade de Babilônia simbolizou o desafio a Deus. Sua torre era um monumento da apostasia e um centro de rebelião. Lúcifer, Satanás, era seu rei invisível. E parece que ele pretendia fazer de Babilônia uma agência de seu plano mestre para o governo da raça caída. Ao longo de toda a Bíblia, querida, a batalha entre a cidade de Deus, Jerusalém, e a cidade de Satanás, Babilônia, ilustra esse conflito entre o bem e o mal. Durante os primeiros séculos da era cristã, quando os romanos oprimiam tanto os judeus quanto os cristãos, estes judeus e cristãos referiam-se na literatura à cidade de Roma como sendo Babilônia. Muitos acreditam que Pedro usou Babilônia como pseudônimo para Roma em 1 Pedro 5,13. Em virtude de sua grande apostasia e perseguição, a maioria dos protestantes da era da Reforma e da pós-reforma referiram-se à Igreja de Roma como sendo a Babilônia espiritual, Apocalipse 17, a inimiga do povo de Deus. E no Apocalipse, Babilônia refere-se a uma mulher de má índole, a mãe das prostitutas e suas filhas impuras, Apocalipse 17:5. Ela simboliza as organizações religiosas apóstatas e sua liderança, embora se aplique de modo especial a grande aliança religiosa apóstata entre a besta e a sua imagem, a qual trará a lume a crise final descrita em Apocalipse 13. A mensagem do segundo anjo expõe a natureza universal da apostasia babilônica e seu poder coercitivo, dizendo que ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição, Apocalipse 14:8. O vinho, representa os seus ensinos heréticos. Babilônia pressionará os poderes do Estado para que este obrigue à imposição universal de seus falsos ensinos religiosos e decretos. A mensagem do segundo anjo se tornará crescente, relevante, à medida que o fim se aproxima, querida igreja. Encontrará seu completo cumprimento mediante a aliança entre as várias organizações religiosas que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. A mensagem da queda de Babilônia é repetida em Apocalipse 18, 2 e 4, a qual anuncia a completa derrocada de Babilônia e convida aqueles dentre o povo de Deus que ainda não se encontram nos vários grupos religiosos componentes de Babilônia, a que saiam, que ainda se encontram, a que saiam de suas congregações. Ele diz assim, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados. Apocalipse 18, 4. Finalmente, a última mensagem. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal, a sua marca na fronte e sobre a mão, também beberá do vinho de sua cólera, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite.
os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14, dos versos 9 a 12. Essa é a terceira mensagem. A primeira mensagem do Evangelho Eterno convida à restauração da verdadeira adoração de Deus como Criador, uma vez que a hora do juízo é chegada. O segundo anjo adverte contra todas as formas de adoração originadas em mecanismos humanos. E, finalmente, o terceiro anjo proclama o mais solene aviso divino contra a adoração da besta, de sua imagem, que é o procedimento no qual se envolvem, em última análise, todos aqueles que rejeitam o evangelho da justificação pela fé. A mensagem do terceiro anjo proclama a mais solene assistência e assustadora, advertência bíblica, e revela aqueles que se submeteram à autoridade humana durante a crise final da terra e buscarão adorar a imagem em vez de adorarem o próprio Deus. Durante esse conflito final, amigo, duas classes distintas se desenvolverão. Uma classe defenderá o evangelho das maquinações humanas e adorará a besta e sua imagem. Uma classe não defenderá o evangelho e adorará a besta e a sua imagem, e terão que sofrer as pragas últimas de Apocalipse 16. E vocês conhecem muito bem a história. As últimas 7 pragas, os últimos terríveis juízos. A outra classe, entretanto, em acentuado contraste, viverá de acordo com o verdadeiro evangelho e guardará os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A questão derradeira envolverá a adoração falsa e verdadeira, o verdadeiro e o falso evangelho. A terceira mensagem dirige a atenção do mundo para as consequências de se recusar a aceitação do evangelho eterno e das mensagens divinas que convidam à restauração da verdadeira adoração. Descreve vividamente os resultados finais das decisões das pessoas no tocante à adoração. A decisão, por certo, não é fácil, pois qualquer que seja ela, envolverá sofrimento. Aqueles que optam por adorar a Deus sofrerão a ira do dragão, Apocalipse 12, 17, e em determinado momento chegarão a ser até mesmo ameaçados de morte, de acordo com Apocalipse 13, ao passo que aqueles que escolhem adorar a besta e sua imagem incorrerão nas, últimas 7 pragas e finalmente enfrentarão o lago de fogo, Apocalipse 15, 16 e 20. Toda e qualquer pessoa terá de decidir a quem adorará. Se alguém escolher a justificação pela fé, isto será demonstrado em sua participação no culto que Deus aprova. Se alguém escolher a justificação pelas obras, isto será demonstrado por sua participação em forma de culto que Deus proibiu, mas que a besta e a sua imagem ordenam. Uma adoração montada à imagem do homem. Deus não pode aceitar essa última forma de adoração, querida, porque ela oferece prioridade aos mandamentos dos homens e não aos mandamentos de Deus. Entendeu? Deus tem seus filhos em todas as igrejas, mas por meio da igreja remanescente, creio, sem sombra de dúvidas, que é a igreja adventista, ela preenche todas as características que acabamos de ler, que acabamos de ouvir, que acabamos de assistir, que lhe proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira adoração mediante o chamamento de seu povo para fora dos círculos da apostasia e a preparação dos mesmos para o retorno de Cristo. Amigo, amiga, termino dizendo que eu creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Deus. Mas lembre-se e não se esqueça, eu também creio que a Igreja de Deus é muito mais que a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja de Deus, ela é a visível e ela também é a invisível, conforme estudamos no capítulo anterior, no estudo do Nisto Cremos. À luz do breve retorno de Cristo, nós estamos no limiar da história e Jesus está pronto para aparecer. Ele está perto de chegar e ele quer encontrar um povo
um povo maravilhoso, preparado para este chamado urgente de Deus, que se dirige a cada um desse povo, a cada um de nós, quando diz: aqueles que estão na igreja invisível, aqueles que estão lá, talvez até em Babilônia. Ele diz, e eu termino com essa frase do apóstolo João: retirai-vos dela. Na realidade, Deus dizendo para cada um de nós, no capítulo 18 de Apocalipse, verso 4, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Repito, eu creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o remanescente fiel da profecia bíblica, é a igreja verdadeira. Mas também creio que a igreja verdadeira de Deus é muito mais que a igreja adventista. Deus tem seu povo, Deus tem membros de sua igreja espalhados por várias igrejas deste planeta. Mas, repito, ele nos faz esse convite: retirai-vos dela, povo meu. Você faz parte da igreja invisível de Deus? Você está nessas igrejas que não ainda fazem parte do aprisco verdadeiro, cujo pastor é o Senhor, conforme diz lá em João, capítulo 10. Jesus disse: eu tenho outras ovelhas. Isso quer dizer que ele tem pessoas fiéis em denominações diversas neste globo. Mas convém a ele fazer o chamado: retirai-vos dela, povo meu. Convém a cada um dos seus filhinhos verdadeiros a se retirar das falsas crenças que estão baseadas em doutrinas humanas e tradições humanas, para voltarem para as crenças das Escrituras Sagradas e somente a Palavra de Deus? Você gostaria de entregar sua vida a Jesus e participar e fazer parte desta igreja do remanescente fiel da profecia bíblica? Então, enquanto você escuta: eu quero uma igreja, a igreja verdadeira, que cure as feridas, uma igreja que compreenda o próximo, uma igreja que guarde os mandamentos de Deus, uma igreja que levanta o caído e que socorre o aflito, enquanto Luiz Cláudio canta: entregue seu coração a Jesus e participe do remanescente fiel da igreja de Deus aqui na terra. Ouça. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue e a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Ó Deus Espírito Santo, derrama a plenitude do teu poder. Nós queremos ser essa igreja. Eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompa as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Aleluia. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Oh, amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, que maravilha sabermos que o remanescente da profecia bíblica de Daniel e Apocalipse, das Escrituras Sagradas, é o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E esse povo é o remanescente da profecia, o último que proclama, que restaura as verdades e que proclama Apocalipse 14, as mensagens angélicas. É o povo de Deus da profecia. Você já tomou sua decisão em fazer parte do remanescente fiel e cumprir a sua missão? Se você deseja fazê-lo agora, feche seus olhos se puder e ore comigo. Pai do céu, muito obrigado pela profecia de Daniel 7, pela profecia de Apocalipse 12, 13, 14, pelas profecias da tua palavra que revelam o surgimento da tua igreja na terra desde os tempos do Antigo Testamento, desde os tempos do Novo Testamento e desde os nossos tempos, quando o remanescente fiel surgiu para restaurar as verdades que Satanás destruiu, jogou por terra. E esse remanescente, sem sombra de dúvidas, é o grupo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Aquele que tem a perseverança e que conclama com veemência as mensagens angélicas de Apocalipse 14. Este grupo se chama a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ó Deus, isso não garante que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem pertence a ela, será salvo, mas isso confirma nas Escrituras que a verdade de Deus que ela proclama é a verdade que está contida nas tuas palavras. Cremos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Igreja de Deus na Terra, mas também acreditamos que a verdadeira Igreja de Deus na Terra é mais que a Igreja Adventista. Por isso, há muitas pessoas que estão nessas igrejas que conclamam e que proclamam mensagens humanas e que recebem diretamente de Apocalipse 18 o teu apelo a se retirarem dela.
povo meu. Dá-nos a tua bênção. Permanece com todos nós aqui que estudamos diariamente a tua palavra e com cada internauta e ouvinte e que assiste o Nisto Cremos, que essas verdades poderosas possam ser praticadas por cada um de nós. Fica conosco, nos dê a tua bênção em nome de Jesus. Amém. O Nisto Cremos de hoje fica por aqui. Mas não se esqueçam, Deus está com você, amigo. Seja fiel às Escrituras Sagradas e tão somente a elas. Terminando, fiquem com a bênção apostólica. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você. Até mais. Que Deus te abençoe.